Olá, seguidores do Estúdio B, como estão vocês? Estão bem? Sou Sidney Costa, fazendo a chamada do Clube 900. Mas dê o seu like e também se inscreva, compartilhe com quem você ama e vamos seguir no capítulo 2 desse acompanhamento que o Estúdio B faz, uma espécie de perguntas e respostas que estamos chamando de Quiz Manhattan Connection no My News. Hoje o general Carlos Alberto dos Santos Cruz faz revelações. E olha, um general de uma lógica desafiadora. As perguntas nós já vamos colocar de pronto e também vamos ver a pesquisa do Felipe News acerca das instituições que a sociedade mais tem confiança. Será a conversa com o general sobre se o Bolsonaro conseguirá fazer as Forças Armadas ficar a seu serviço nessa que parece ser uma posição antidemocrática e coloca terror na democracia nesse instante. Também a análise do general Santos Cruz sobre a personalidade do Bolsonaro e se ele é candidato, como faria para conseguir quebrar a polarização dos dois candidatos que sempre aparecem na pesquisa como já no segundo turno. Vamos assistir. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A minha candidatura, eu não sou candidato, não sou pré-candidato ainda. Eu simplesmente coloquei o meu nome à disposição do partido, do Podemos, que é o partido que eu estou filiado, para que o Podemos possa utilizar como um dos indicados aí numa candidatura independente do partido, caso o partido decida lançar um candidato próprio. Bom, em primeiro lugar, a corrupção ela tem raízes muito profundas na sociedade, né? E ela ao longo da história da corrupção, ela desenvolveu diversos mecanismos, né? Sempre o sistema todo, naturalmente o sistema faz isso, forçar para que se tenha a observação numa outra direção e não o foco na corrupção. Então, isso aí é um dos motivos. Segundo, por esse processo histórico, esse enraizamento na sociedade, os mecanismos as distorções vão acontecendo e hoje a gente vê quase uma inversão de valores. Para o público mais pobre, aquelas pessoas mais necessitadas, a corrupção ela é sentida só no efeito, ela não é um interesse imediato, porque a pessoa tem necessidade de coisas básicas. O problema dela é a janta de hoje, é o acesso a produtos de primeira necessidade, etc. Agora, para a classe média, para a classe mais alta, é uma vergonha que a corrupção tenha saído do foco. Existem outros problemas hoje, como o problema econômico, o problema do fanatismo político, o problema da indústria de fake news, né? Tudo isso daí está desviando a atenção. É claro que a corrupção sempre tem que ter uma atenção permanente. Não precisa ser não precisa estar na primeira página o tempo todo, mas o trabalho contra ela tem que ser permanente, com o reforço dos mecanismos todos de controle, né, de verificação, de transparência. Isso aí tem que ter um sistema que não permita que a corrupção aconteça de maneira livre, como normalmente ela acontece. Bem, eu confio que as Forças Armadas do Brasil elas não vão embarcar nessa tentativa de envolvê-las em todas as discussões políticas, todas as brigas que nós estamos vivendo quase que semanalmente no Brasil. É notório, é simples, é fácil de ver a tentativa de arrastar as Forças Armadas para a política, né? Elas têm resistido, nós tivemos até no início do governo ali
um pouco depois do início, aquela cena horrível do presidente da República em cima de uma caçamba, de uma caminhonete, discursando na frente do quartel-general do Exército. Isso aí são coisas assim inimagináveis. A gente pensava que já tinha ultrapassado esse ponto, né? E agora a gente vê aí, de novo, tentativa de arrastar a Força Armada para participar do processo eleitoral, avalizando ou não, fazendo apuração paralela. Então, é sempre Força Armada, o termo Força Armada e Força Armada sendo empurrada para participar dessas disputas aí, desse sistema de briga generalizada que nós estamos vivendo há quase 4 anos no Brasil. Mas as Forças Armadas elas têm uma formação que o pessoal pode confundir a disciplina com concordância, mas não é não. Se tentarem usar as Forças Armadas para validar esse tipo de absurdo, eu tenho absoluta certeza que as Forças Armadas vão responder de acordo com a sua missão constitucional. O senhor confia ou o senhor tem informações de que as Forças Armadas não vão entrar nessa aventura que o presidente fica sinalizando? Eu não tenho contato com o pessoal da ativa, muito pouco, um ou outro, amizade, assim, mas não tem nada de informação formal. E eu acho que não precisa. Eu acho que o Exército, eu falo pelo Exército, que eu fiquei 47 anos no Exército, não embarcaria numa aventura dessa de um presidente que tenta arrastar as Forças Armadas para a política o tempo todo. As Forças Armadas elas aguentam isso porque o crédito que elas têm com a população é muito bom, porque se não fosse excelente, elas já teriam sofrido um desgaste até maior. Então, eu vejo que as Forças Armadas elas não se abalam com toda esse assédio, né? e populismo, né? De chamar de meu exército e coisas desse tipo. Então, eu vejo toda hora dizer que eu sou o comandante em chefe, né? Isso aí são coisas, talvez, de frustração, de características pessoais, mas não emociona as Forças Armadas num momento de decisão. O general estava falando, né, da imagem dessa que é uma instituição importante, né, as Forças Armadas. Na pesquisa Genial Quest, que a gente publica todos os meses, a gente investigou, vou pedir à produção para colocar o gráfico para a gente investigou a imagem que os brasileiros têm sobre várias instituições e organizações brasileiras. A gente vai ver aí que a Polícia Federal aparece em primeiro lugar como a imagem mais positiva, né? 64% diz que avalia bem a Polícia Federal. Em segundo, as Forças Armadas, 58%. A Igreja Católica vem com 57% e a Polícia Militar, 52%. Por outro lado, lá embaixo, olha só, a Câmara dos Deputados tem a pior imagem, 42% de avaliação negativa. O Senado, né, aparece com 40% de avaliação negativa e depois a gente observa também o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, obrigado, CD. O que a gente percebe? As instituições democráticas que são essenciais para a manutenção dos nossos regimes estão sofrendo de uma imagem muito desgastada nesse momento no Brasil, enquanto as forças policiais, as forças de segurança vivem aí um momento muito bom, né? O Levit e o Ziblatt, no famoso, célebre agora livro, né, Como Morrem as Democracias, eles vão dizer, general, que esse cenário de imagem institucional desgastada das instâncias democráticas são propícias a uma ruptura política. O senhor já disse aí que não acredita que isso vai acontecer, pelo menos não com o apoio do Exército. Mas eu pergunto ao senhor, esse tensionamento que a gente está observando no Brasil agora entre o STF e o Executivo, toda essa ponderação em torno do caso do Daniel Silveira, isso tudo não prejudica ainda mais a imagem dessas instituições importantes e enfraquecem, né, a institucionalização, né, da nossa democracia? O que o senhor pensa disso? O desgaste das instituições ele está acontecendo já há um longo tempo. Se agravou nesse governo e porque não tem a noção, um governo que não tem noção de que democracia significa fortalecimento permanente das instituições, aperfeiçoamento institucional, né? Todas as instituições elas
tem que ter um processo, uma dinâmica permanente de aperfeiçoamento. E o que nós estamos vivendo é um processo contrário, é um processo de desgaste de todas as instituições. Por que isso? Porque quando a pessoa não tem noção, ou ela tem ideias aventureiras, a instituição estável é um obstáculo para ela. Então, tem que desgastar as instituições. A gente vê a Polícia Federal ficou, eu acho que está no quinto diretor-geral, troca de superintendentes regionais, troca de encarregados de inquérito. A instituição não consegue se estabilizar para ter o seu funcionamento da melhor forma, né? Nas Forças Armadas, nós tivemos troca de comandantes das forças sem motivo nenhum, né? Nós tivemos no Ministério das Relações Exteriores, o Brasil está desgastado, queira ou não queira. Vamos para o Ministério da Saúde, em época de pandemia, quando era para o Ministério da Saúde, seu baluarte da ação, ele entrou num processo de desgaste incrível. E assim se vai e vai. E o Congresso hoje está muito, muito desmoralizado. Já vinha comprado lá da época do mensalão, e depois entrou num processo agora de última geração, que é a compra dentro do próprio orçamento. O judiciário desgastado completamente. Um embate hoje, agora nessa semana, que não tem cabimento, ninguém sabe onde é que vai essa briga insensata, né? A Câmara e o Senado sem atuação, e o Executivo vivendo um grande show. Então, as instituições elas estão sofrendo um desgaste. Esse quadro aí dessas estatísticas favorece uma aventura ditatorial, coisa desse tipo? Eu não vejo que favoreça, não. Eu vejo que o judiciário está desgastado, está lá embaixo na tabela, a Câmara está lá embaixo na tabela, o Senado está lá embaixo, o Executivo está lá embaixo também, né? E essas forças elas estão lá em cima porque elas têm uma coisa que é a hierarquia, a disciplina, então elas conseguem se manter de alguma forma organizadas, mesmo com tentativa de aparelhamento, com tentativa de uso político. Por isso que elas estão lá em cima, porque elas mantêm ainda um equilíbrio na frente dessas outras que estão lá embaixo na tabela.